mentes tomadas pelo Espírito Santo, daquele que vela sobre esta palavra para cumpri-la cabalmente. Assim como nós temos visto e percebido que Ele até aqui tem cumprido cabalmente a sua palavra. Aleluia. E como a serva do Senhor disse, alegre-se no Senhor, glorifique a Deus. Porque, irmãos, apesar das lutas, das aflições, às vezes de alguma enfermidade, nós temos aquele que não nos desampara. Nós temos o Senhor que é conosco, que é abrigo, que é nosso refúgio, que é a nossa segurança, que está conosco, que não desampara, que é fiel, que é firme. Apesar de nós, Ele é Deus. Aleluia. Que nos ama, que nos perdoa quando nós fraquejamos, falhamos. Que não nos ama quando nós acertamos, assim como também não nos deixa de amar quando nós erramos. Ele continua sendo graça, bondade, amor e misericórdia em nosso viver sobre nossas vidas. Amém? Eu quero pedir a você que abra a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 9. Evangelho de João. Irmãos, eu confesso que eu havia diminuído um tanto assim a nossa leitura, mas eu sempre o Senhor me direcionando para estar lendo pelo menos até o verso ou versículo 25. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 9. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 25 e preste atenção. Preste atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor vai assim falar, esclarecer e revelar para você ainda mais quão grande Ele é, quão grande Jesus é, quão poderoso é o nosso Senhor. Amém? Então fala sobre a cura de um cego de nascença. Diz assim o texto: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Disseram-lhe, pois: onde ele está? Onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntarem como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram
que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram assim porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, ele pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo sido cego, agora vejo. Aleluia. Amém. Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, te agradecendo pela oração que já foi tão expressa diante do Senhor por minha vida. Nesse momento, Deus, em reforço, quero apresentar-te todo o meu ser. Tu conheces, tu sabes, Senhor, como preciso, como necessito da tua presença, da tua graça, do teu envolver no sobrenatural do teu Espírito, porque verdadeiramente, no poder da tua palavra, só tu podes falar, alcançar os corações aqui presentes. E eu bem sei que eu nada sou, que eu não tenho, que eu não posso, que de mim mesmo nada pode sair, que possa fazer alguma virtude dentro de alguém. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e faz de mim agora um instrumento nas tuas mãos. E no poder do teu Espírito Santo, faz com que estas vidas possam, Senhor, ficar agora atentas e que nenhuma distração roube-lhes a oportunidade de receber da parte do Senhor, no poder da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, e é assim que te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós acabamos de fazer leitura tão preciosa, né? Tão maravilhosa, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é algo tão rico. Nós estamos desfrutando de uma riqueza sem par, de uma riqueza indescritível, porque é a palavra do Todo-Poderoso. E nós podemos perceber um Jesus aqui em ação, né? Jesus trabalhando como sempre ele fez, em todo o tempo da sua jornada, no que diz respeito a um tempo em que o Senhor o designou, ainda que fossem 3 anos apenas. Mas o Senhor, em todo o tempo, desde criança, já dava sinais do que ele era sobre essa terra. E Jesus já trabalhava mesmo criança, porque ele ensinou até os doutores, que ficaram boquiabertos dentro do templo. Aleluia. E nesse momento o Senhor Jesus estava trabalhando, dando continuidade ao seu ministério aqui nessa terra. Porque Jesus veio ao mundo para trazer a noção do pecado e o entendimento da necessidade de arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado. E Jesus ensinava. E por onde Jesus passava, a autoridade e poder, ou seja, a autoridade e poder em vida estava ali. Jesus era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E nós vemos aqui no primeiro versículo que diz que Jesus ele ia passando. E de repente ele se encontra com um homem, coitado,
angustiado, triste, assim, porque na verdade certamente havia um grande anelo no coração daquele homem em conhecer o brilho do sol, sabe, em conhecer, ver as coisas. Certamente aquele homem anelava por isso. E nós sabemos que um homem que tinha uma deficiência visual, ele ficava, na maioria das vezes, ou quem sabe sempre, esmolando na beira do caminho, nos lugares onde o colocavam. Ele estava ali mendigando. Isso não era uma vida legal para nenhum homem. Então esse homem provavelmente anelava ver, anelava enxergar. E Jesus encontra-se, Jesus trabalhando no seu ministério. De repente ele encontra-se com esse homem. E ao ver a situação daquele homem, Jesus disse que ele percebe a deficiência no corpo daquele moço. E a Bíblia diz que logo ele cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos daquele cego. E simplesmente disse assim: vai ao tanque de Siloé e se lava. E a Bíblia diz que aquele moço que era cego de nascença, não era uma coisa comum, não era uma coisa assim simples de se resolver. Ele era cego de nascença. Mas Jesus fez o seu trabalho, porque Jesus é amor. Jesus tinha compaixão. Jesus não conseguia ver alguém com uma deficiência, com um problema, com uma dor, com uma angústia, que Jesus verdadeiramente não executasse a verdadeira essência da lei, que era o amor. Aleluia. Aí Jesus vai e trabalha ali na vida daquele moço, fazendo aquele lodo, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E verdadeiramente ele obedeceu na instrução que Jesus havia lhe dado. Foi no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi e ele lavou-se. E concluindo esse versículo diz: e voltou vendo. Aleluia. E voltou vendo. Porém, irmãos, aquele dia em que Jesus curou aquele moço cego de nascença, o verso 14 diz: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aleluia. Aí, porque era dia de sábado, aconteceu o seguinte, irmãos. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Isso eles estavam se referindo a Jesus Cristo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão, e o rebuliço começou. Sabe, e a agonia de querer mais uma vez questionar aquele homem chamado Jesus, que operara mais uma vez um prodígio, um grande milagre na vida de um homem. Os questionamentos começaram, porque, queridos, os judeus, assim como os mestres da lei, e também, queridos, os fariseus, perseguiram por demais a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem eram os fariseus? Grupo de líderes religiosos que exercia grande poder e influência em Israel. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que exercia, sabe? E eles tinham assim uma influência e tinham poder, principalmente ali nas sinagogas, na verdade também em Israel. E eles eram conhecidos por seu rigor na observância da lei. Os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu rigor. Na observância da lei. Eles estavam tão presos, irmãos, às tradições,
que não conseguiram ver a luz e a obra de Deus nas ações de Jesus. Aleluia. Eles eram tão rigorosos quanto a lei, né? Quanto aquilo que Deus havia deixado realmente por Moisés, preceitos, ordenanças, que eles não puderam perceber quem era Jesus, não receberam o Messias prometido, não conseguiram enxergar-lhe diante deles a luz que era Jesus. Por causa da prisão, se limitaram à lei, a letra. E eles, cegos espiritualmente, fechados completamente na tradição, eles não perceberam que diante deles estava a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Eles não perceberam Jesus e a obra de Deus. Eles não perceberam nas ações de Jesus. Eles não perceberam. E é por isso, irmãos, que depois dessa cura, sabe, aí começam os questionamentos. E ali mandam buscar o homem que fora cego e perguntam para ele como que foi que ele viu. E ele dá toda a explicação de que como aconteceu. E eles não se dando por vencido, porque eles não aceitavam de forma alguma aquele homem chamado Jesus operando seus prodígios e maravilhas. Quando chamaram os pais, e os pais vêm, e chegando lá diante daqueles líderes religiosos que começam a questionar e a perguntar, os pais chegam e dizem: olha, eu sei que esse aí é meu filho, também sei que ele nasceu cego de nascença. Mas eles com medo de serem expulsos da sinagoga, porque como nós lemos no texto, ai de alguém que dissesse que Jesus era o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. E os pais com medo dizem: ó, ele tem idade. Eu só sei dizer que ele era meu filho e que ele nasceu cego. Agora ele tem idade. Perguntai a eles. Pressão, queridos. Isso era o que Cristo estava vivendo no seu momento. Aleluia. Porque os fariseus, eles não receberam Jesus como aquele que era prometido, ou que fora prometido nas Escrituras. Eles rejeitaram. E por que rejeitaram a Jesus? Porque Jesus não supriu as expectativas deles. Afinal, Jesus não era nenhum rei militar, um tipo de Davi com todo o exército pronto. Não, Jesus era um homem simples, que na verdade nem um jumentinho tem para andar, andava no pozinho da terra. E certamente os judeus olharam para aquele moço tão simples e disseram: quem? Esse aí? O nosso rei? O nosso libertador? Definitivamente nunca. Como eu já disse, Jesus não era um rei militar. Jesus não veio da maneira como eles esperavam na época. Um Jesus guerreiro, com um exército todo pronto, um vencedor, humanamente falando. Mas eles precisavam entender que Jesus não veio, e de acordo com as profecias, Jesus não veio para dar vitória material. O que Jesus veio fazer foi trazer de volta a vida daqueles que tinham morrido, ou de toda a morte que tinha acontecido sobre a terra. Desde o jardim do Éden, da queda do homem, a morte, a decadência, a depravação, a condenação que estava determinada para a humanidade. Então Jesus não veio para guerrear. Jesus não veio e nem supriu as expectativas dos judeus, daqueles líderes religiosos. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para libertar ninguém de maneira material. Jesus não veio para restaurar a glória de Israel. Aleluia. Jesus não
veio para restaurar a glória de Israel. Jesus não veio para desfazer o jugo de Roma sobre os judeus. Jesus não veio para libertar dessa forma. Jesus veio para libertar do pecado e da condenação eterna. Então o que Jesus vai fazer no sentido espiritual e não material. Mas eles não entenderam, eles queriam de uma forma material, eles queriam que ver a glória de Israel sendo restaurada, eles queriam ver a libertação do jugo de Roma, questão dos impostos, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para rasgar o véu do templo de alto a baixo e nos reconciliar com o Pai Celestial. Jesus veio para desfazer a cédula de acusação que era contra nós. Jesus veio para nos restaurar espiritualmente. Glória a Deus. E quando Jesus curou esse moço no dia de sábado, Jesus não estava contrariando nada. Ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir cabalmente, na essência. Porque ele cumpriu a essência da lei. E o que é a essência da lei? Entender a cruz do Calvário? Ele cumpriu toda a lei, em todo o tempo que aqui estava. Se ele curou o homem da mão mirrada, no dia de sábado ele cumpriu a lei, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Jesus, quando ele curou também aquela mulher encurvada, se era dia de sábado, ele estava cumprindo a lei. Mas os fariseus não entenderam o respeito e como Jesus verdadeiramente se comportava em todo o princípio. E com todo respeito aos princípios. Os judeus, ou os fariseus, na verdade, tinham os judeus, mas nem todos. Mas, principalmente, esses fariseus, esses doutores da lei, como já foi dito, que rigorosamente eles eram conhecidos pela observância da lei. E então, quando Jesus curava, e assim como ele curou nesse dia de sábado, Jesus foi completamente, mais uma vez, perseguido. Jesus foi caluniado, na verdade. Jesus foi perseguido com defamação. E eu entendo isso, queridos, que estes fariseus, eles tinham muita lei. Guardavam muito a questão da lei. Mas eles não conseguiam verdadeiramente viver a essência. Eles não tinham como. E quando Jesus operava, esse Jesus simples, que não tinha nenhum jumentinho para andar, e andava no pó da terra, e que, diferentemente dos líderes religiosos da época, Jesus não se assentava nas melhores cadeiras da sinagoga. Jesus nem sempre estava no meio do povo da elite da época. E onde Jesus estava? Jesus estava com os leprosos. Jesus estava no meio de pessoas carentes e necessitadas. Jesus estava, na maioria das vezes, com os pobres, com os cegos, com os paralíticos, com os coxos, com os leprosos. Diferentemente destes líderes importantes, influentes, tementes, que se assentavam nas melhores cadeiras. E mesmo tendo eles todas essas regalias, o interessante e o que o fez perseguir Jesus por tantas vezes, caluniando, defamando e outras coisas mais. Porque na verdade eles tinham mesmo, era uma grande inveja de Jesus. A inveja corroía dentro daqueles líderes, aqueles fariseus. Por quê? Porque eles andavam de linho finíssimo, aquelas roupagens muito bonitas, muito afamados, mas não tinha autoridade, nem tinha poder. E aquele homem simples, por onde andava, coxos, paralíticos, cegos, mortos ressuscitavam.
oprimidos, tão perseguidos, porque verdadeiramente, em total diferença, Jesus operava, Jesus realizava o que eles não faziam. E aqui no texto, querido, diz assim, que mais uma vez importunando o homem que havia recebido o seu milagre, porque eles mandaram chamar pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, olha aqui a pressão, irmãos. Eles disseram assim, ei, diante daquele moço que estava tão alegre, tão se regozijando pela sua tamanha vitória, pelo seu milagre tão grande, mas eles chegaram querendo oprimir aquele moço, dizendo, olha, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Só porque Jesus havia curado no sábado, só porque Jesus colocou a lei em completo vigor, na sua essência, que é o amor. Jesus se compadecia, Jesus tinha compaixão dos necessitados. Jesus tinha compaixão, Jesus tem compaixão dos carentes, daqueles que choram, dos angustiados, dos que anelam receber uma bênção, uma vitória. Jesus se compadece, irmãos. Até hoje, Jesus Cristo vivo, ressurreto, é aquele que ouve o clamor, o gemido, o choro, a lágrima, sabe interpretar, sabe responder, sabe trabalhar, sabe abençoar, sabe dar vitória, porque Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O Deus vivo, como a serva do Senhor falou. Aleluia. Obedeça. E não tem dificuldade para Deus. Obedeça, siga, prossiga. E você vai ver a graça, a glória do Senhor. Aleluia. Ele nunca falhou, Ele jamais falhará. E o homem chega tentando entristecer aquele moço, querendo que aquele moço entenda que Jesus era um pecador. E o que eu acho tremendo e poderoso, irmãos, é que o moço, contando da convicção do que Jesus lhe havia feito, do que ele havia recebido, aí ele responde: deixa eu te dizer uma coisa, mestre, Aleluia. líder, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu tive aqui o tempo todo. Aleluia. Vocês nunca puderam fazer nada por mim. Nunca fizeram nada por mim. Se é pecador, não sei. Mas eu vou dizer para você: eu era cego e agora vejo. O que vocês não puderam fazer por mim, Ele fez. Aleluia. Eu era cego, mas agora vejo. E não há que tenha um encontro com Jesus que permaneça da mesma forma. Glória a Deus. Porque aqui no texto, e outra coisa, irmãos, deixa eu voltar aqui, que eu lembrei, Jesus me lembrou no verso 32, quando aquele moço disse: se não é, não sei, eu sei que agora eu vejo. Aí ele diz mais assim: ó, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aleluia. Eita, coisa grande. Era para reforçar e esmagar o coração daquele invejoso. Aleluia. Glória a Deus. Abra. Você não é tão rigoroso na lei, não é tão santo, tão puro, tão cheio de justiça própria. Por que não abriu os meus olhos? Você não viu meu sofrimento, minha dor, minha angústia, minha tristeza esmolando aqui? Ah, mas se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E que ninguém desde o princípio do mundo pode se ouvir alguém ter feito tamanho milagre, alguém receber tamanha virtude e abrir os olhos e poder enxergar
E aí não tem quem tenha um encontro com Jesus e permaneça da mesma forma. Aleluia. E aí a gente pode lembrar de Maria Madalena, que era possessa de demônios, uma legião de demônios oprimia aquela mulher. Aquela mulher também pode dizer: eu era possessa, mas agora estou liberta. Aleluia. Então é mais ou menos assim. Quem já teve um encontro com Jesus, ele sabe dizer assim, ou contar uma história em dois tempos: o era e o agora. O era ou o eu sou. Aleluia. Eu era da rua, do mundo, mas agora sou de Jesus. Aleluia. Aí sabe o que eu também poderia dizer? Rapaz, eu era cobrador de impostos e às vezes colocava um dinheirinho a mais no bolso. Mas aí depois desse encontro com Jesus, eu não quero mais nada de ninguém. Aleluia. Aleluia. E tantos outros irmãos que tiveram encontro com Jesus. Aquela mulher também, samaritana, que ao encontrar-se com Jesus tinha tido 5 maridos e agora o que tinha não era dela. E depois de ter tido encontro com Jesus, a mulher disse que ela ficou tomada de um amor, de uma graça, desfrutou da real vida e foi lá e evangelizou e trouxe a cidade para ouvir Jesus. Aleluia. E quando todo mundo veio para escutar Jesus, olhou para a mulher e disse: mulher, já não é mais pelo que tu disseste, mas o que tem saído da própria boca dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então sempre haverá um antes de Cristo e o depois do encontro com Jesus. Aleluia. Paulo poderia também dizer: rapaz, eu era perseguidor, mas agora eu sou adorador de Jesus. Todos os que têm um encontro com Cristo têm a sua vida transformada, têm a sua vida mudada. Assim como esse moço que de repente do trabalho, Jesus caminhando, tem um encontro com aquele moço cego e transforma a vida daquele moço. E o texto também vai dizer que ele seguiu a Jesus. Tamanho foi a sua gratidão. Glória a Deus. E para a gente concluir nessa noite, Aleluia. você pode refletir aí no que o Cristo Jesus já fez. Glória Se a gente fosse detalhar o que Cristo já fez por nossas vidas, certamente a gente já se esqueceu de muita coisa e pouca coisa a gente iria lembrar. E a maior de todas foi o que Cristo fez ali na cruz do Calvário, quando Ele se entregou completamente por nossas vidas. Aleluia. Ali o Senhor já demonstrou tudo. Ele não precisa fazer mais nada. E se Ele faz por puro amor, dando continuidade à expressão viva do que Ele é. Amor. Deus é amor. Portanto, eu concluo a mensagem desta noite convocando a igreja do Senhor a ser grata a Deus. A ser grata ao Senhor todos os instantes, todos os dias das nossas vidas, que possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez. Porque às vezes temos uma tendência tão grande quando as coisas não acontecem do nosso jeito, na nossa natureza humana, querer entender algumas coisas, mas não queira entender. Saiba que se Deus é o teu Senhor, Ele não te perde de vista. Ele não te perde de vista, assim como Ele viu aquele moço no tanque de Betesda. Mesmo sendo 38 anos de espera, mas o Senhor foi
até a Ele. O Senhor também foi a esse moço cego de nascença. O Senhor também curou aquele cego de Jericó, que estava clamando. E Jesus também curou. Eu quero lhe dizer, como tantas vezes temos ouvido, Jesus nunca vai chegar atrasado na sua história. Aleluia. Descanse. Descanse o seu coração. Pode deitar e dormir. Salmo 139 diz que nem a palavra chegou à nossa língua, eis que tudo Ele conhece. Glória a Deus. Ele sabe. Ele sabe Glória quando a Deus. você está alegre. Ele sabe quando o teu interior está agitado e aflito. Ele sabe quando você está cansado, cansada, precisando de renovo. Ele sabe de tudo que acontece conosco, dos nossos anseios, dos nossos anelos. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Até quando nós estamos andando pelo vale da sombra da morte, os olhos do Senhor estão sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Para nos ajudar, para nos socorrer. É Ele que socorre o aflito e o necessitado. É Ele que abraça a alma ferida. É Ele que passa bálsamo, refrigério. É Ele que sara, é Ele que cura. Assim como também Ele é o Deus que liberta e que conduz para os céus. Glória a Deus. Aleluia. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Glória. Amemos ao nosso Rei de todo o nosso coração. Porque Ele tem sido bom para conosco. Mesmo que não percebamos, ou ainda que a gente não venha a perceber a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, no raiar do sol, no amanhecer de cada dia, Ele está lá sobre as nossas vidas, cuidando, renovando a sua misericórdia, cuidando das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Aleluia. E quantas vezes a gente nem sequer volta-se para agradecer? Contudo, Ele não deixa de nos amar e de ser conosco e de nos abençoar. Que Deus abençoe a sua igreja. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que possamos verdadeiramente vivenciar um compromisso. Sabe, irmãos, eu sempre tenho dito estas palavras, porque eu sei que o tempo está correndo para o fim e que Jesus deseja contar com o povo, mas é um povo comprometido com o reino. Deus deseja contar nesses últimos dias sobre a face da terra com o povo que nega a si mesmo. Com um povo, com uma geração, com pessoas que não consideram-se a si mesmo como a prioridade. Deus quer contar com um povo simples e humilde para fazer uma excelente e uma extraordinária obra sobre esta terra. Escute, Deus vai separar, porque ainda tem uns remanescentes na terra. Glória. Porque quantas vezes nós, de forma tão ignorante, nos voltamos no corre-corre da vida para o material, para o ter, do ter para poder ser. Mas Deus está dizendo em um alerta para a sua igreja nessa terra, nesses últimos dias: não tenha a terra como a prioridade, como seu tesouro maior. Eita Jesus! Aleluia. Se o coração da igreja pudesse entender o que Jesus deseja derramar e vai derramar, ainda que sobre poucos, o Senhor vai derramar para acontecer o que está escrito na sua palavra. Deus vai levantar dos quatro cantos da terra um povo que Ele sabe
que vai poder contar para uma grande missão nessa terra. Antes que venha o fim. Glória. E se você nessa noite escuta essa palavra, e se você deseja ser tomado, envolvido pelo Espírito Santo da verdade, ouça essas instruções. Aleluia. Ore, derrame o seu coração perante o Senhor. Ele vai encher, Ele vai preencher os vazios, Ele vai arrancar a ilusão, Ele vai libertar de toda a opressão do jugo desse sistema maligno que tem enganado e ludibriado a mente de muitos quanto ao ter. Oh, permita, Senhor Jesus, fazer Aleluia. uma obra excelente. Glória a Deus. E Jesus vai contar ainda nessa terra. Escute, nós ainda veremos sobre essa terra homens e mulheres Glória a Deus. tomadas pelo poder do Espírito no sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus ainda vai levantar João Batista. Glória a Deus. Deus vai levantar Paulo. Deus vai levantar Esther. Deus vai levantar Débora. Deus vai cumprir antes que venha o fim. Porque é necessário que seja assim. Se você quer isso, ouça a voz do Espírito. Aleluia. Dê lugar a Deus. E faça parte dessa comissão sobre essa terra. Jesus vai fazer algo tão grande. O vento do Espírito vai soprar. Aleluia. O vento do Espírito vai soprar sobre vidas desejosas, anelantes. Aleluia. Não pelas coisas da vida, mas pelas coisas dos céus. Aleluia. E vão viver algo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão Glória a lindo. Aleluia. Arrebatamento. Glória a Deus. Arrebatamento. Glória. Arrebatamento. Aleluia. O Senhor fala que vão viver experiências tão profundas com Deus. Porque é necessário. E não vão temer. Porque vão estar tomados por uma autoridade sobrenatural. Aleluia. Revestidos de poder. E não temerão em falar aquilo que é necessário. Sabe o que Deus diz? Que da mesma forma como foi necessário levantar João Batista ainda antes da sua volta, Ele vai levantar ainda Aleluia, Jesus. para pregoar a palavra da verdade. Glória a Deus. Para que haja conversão genuína, arrependimentos sinceros, Aleluia. não mais cheios de gorduras, nem abastados de carnes, mas cheios e transbordando no óleo do Espírito, Aleluia. na unção do Espírito. Aleluia. E vão oferecer isso e aquilo. E o coração vai estar tão limpo e tão desprendido que os servos dirão: não precisamos disso. Não queremos isso. A nossa vontade é obedecer o Pai. Glória a Deus. Deus ainda vai quebrar algemas. Aleluia. Deus vai tirar ainda de cadeias. Glória a Deus. Deus vai fazer uma grande obra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.